E se quase tudo que a gente achava que sabia sobre aprender tivesse errado? A nossa compreensão do cérebro está passando por uma transformação assim tão profunda que está basicamente reescrevendo as regras do jogo. A gente está no meio de uma verdadeira revolução da aprendizagem. Pensa só. Por séculos, o cérebro foi uma caixa preta, totalmente impenetrável, um mistério mesmo. Mas agora, pela primeira vez na história, a gente tem a chave. A gente pode, de fato, abrir essa caixa e assistir ao vivo o cérebro aprendendo, pensando, criando. E o que a gente está descobrindo é simplesmente espetacular. Ok, então vamos mergulhar nisso. O que aconteceu foi que, nas últimas décadas, rolou uma revolução silenciosa na ciência. Uma que mudou, assim, completamente o que a gente sabe sobre o cérebro e, sabe, como ele funciona para a gente pensar e aprender. E olha, o impacto disso é imenso. Essas novas descobertas têm consequências gigantescas para a educação. Elas forçam a gente a repensar tudo, como a gente planeja os currículos, como a gente ensina e até como a gente avalia o que foi aprendido. Mas, para a gente entender o tamanho dessa revolução, primeiro a gente precisa dar uma olhada no mito que ela derrubou. Aquela crença antiga sobre como o cérebro aprende. Por muito tempo, a ideia que dominava era a de tábula rasa. Acreditava-se que a mente de um recém-nascido era literalmente uma lousa em branco. Um recipiente vazio, sabe? Só esperando para ser preenchido com conhecimento. E claro, essa crença moldou a educação tradicional por anos. Pensa bem, as crianças pareciam passar a maior parte do tempo dormindo, né, e tinham um repertório bem limitado de comportamentos, então a suposição era de que elas eram só isso, receptoras passivas de informação, que o conhecimento era impresso nelas. Então, o que foi que mudou? O ponto de virada, o ponto crucial, foi que a gente desenvolveu novas ferramentas. Ferramentas para, finalmente, espiar dentro do crânio. E a melhor analogia para explicar esse salto é a seguinte. Antes, estudar mente era como usar o telescópio super rudimentar de Galileu para ver as estrelas. A gente via alguma coisa, mas tudo meio embaçado. Agora é como usar o telescópio espacial Hubble. A gente consegue ver tudo com uma clareza inacreditável. E isso graças a tecnologias como a ressonância magnética funcional, a fMRI, ou a tomografia por emissão de pósitrons, o PET scan. Elas são as nossas janelas para a mente. Pela primeira vez, elas permitem que a gente veja, literalmente, o cérebro em ação. A gente consegue flagrar o cérebro no exato momento em que ele está pensando, sentindo e, o mais importante, aprendendo. E o que a ciência viu com essas novas ferramentas, bom, virou de cabeça para baixo tudo o que se pensava saber sobre a mente. É exatamente isso. Em resumo, a mente da criança ganhou vida. Aquela imagem antiga da criança passiva simplesmente se desfez. O que a gente sabe hoje é o completo oposto. Mesmo os bebês não são nada passivos. Pelo contrário, desde o nascimento, eles são agentes ativos e super competentes na própria aprendizagem. Eles já vêm biologicamente preparados para explorar o mundo e construir o próprio entendimento das coisas. Aí surge uma pergunta fascinante, né? Tá, mas como é que a gente pergunta para um bebê o que ele sabe? Eles não falam, têm as capacidades motoras super limitadas. Como que os pesquisadores descobriram o que se passava na mente deles? A resposta está em métodos de pesquisa incrivelmente engenhosos. Por exemplo, os cientistas medem o interesse de um bebê observando mudanças no padrão de sucção dele. Ou então eles usam a habituação, que é basicamente o fato de que bebês, assim como a gente, se entediam com o que é familiar. Isso ajuda a testar a memória e a percepção. E eles também rastreiam o movimento dos olhos para entender o que o bebê espera que aconteça. Juntas, essas técnicas revelaram um mundo cognitivo riquíssimo, que antes era totalmente invisível. Agora, a parte mais interessante disso tudo é como essa nova ciência nos dá um guia prático para aprender de forma mais eficaz, em qualquer idade. Essas descobertas sobre a mente ativa dos bebês, na verdade, revelam uma verdade fundamental sobre como todos os nossos cérebros aprendem melhor. Ok, então a gente já sabe que o cérebro não é um depósito passivo. Isso leva à pergunta mais importante de todas. Qual é, então, a maneira mais eficaz de aprender? A resposta pode ser visualizada de uma forma muito clara com essa ferramenta aqui, a pirâmide da aprendizagem. O que ela mostra é algo fundamental. Nem todos os métodos de aprendizado são iguais. Existe uma hierarquia bem clara, e a diferença entre o que está na base e o que está no topo é gigantesca. E a mensagem central é essa aqui. Olha só que diferença gritante.
Lá na base da pirâmide, a gente tem os métodos passivos, tipo ler ou só ouvir uma palestra. A retenção de informação aí mal chega a 20%. Mas, à medida que a gente sobe e o aprendizado se torna ativo, discutir com os outros, praticar, e o mais poderoso de todos, que é ensinar alguém, a retenção, olha isso, dispara. Pode chegar a incríveis 95%. Então, o resumo da ópera é este. Aprender de verdade, aquele aprendizado que fica, não é sobre absorver informação passivamente. É sobre participação ativa, é sobre se envolver no processo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. A nossa ciência da aprendizagem evoluiu, e muito. A ciência nos deu um mapa bem claro de como o cérebro aprende. A grande questão é, será que a nossa abordagem ao ensino evoluiu junto?